anjo de Portugal, ele apareceu um ano antes para os pastorinhos, não é? E ao aparecer para os pastorinhos, ele tinha aparecido antes para Lúcia e para os seus primos. Então a Lúcia diz assim, ele aparece em 1916 com as 3 grandes mensagens, mas em 1915 ele não tinha aparecido ainda. Ele não entregou mensagem, só aparecia, as pessoas e as crianças viam ele. Então ela diz assim: mal tínhamos começado a rezar o terço, quando vimos, suspenso no ar sob um arvoredo do vale, uma como que nuvem mais branca que a neve, algo transparente com forma humana. Era uma figura como se fosse uma estátua de neve, que os raios do sol tornavam algo transparente. A descrição é da própria irmã Lúcia. Mal tínhamos começado a rezar o terço quando diante dos nossos olhos vemos que suspenso no ar, sob o arvoredo, uma figura como se fosse uma estátua de neve e os raios do sol tornavam algo transparente. Que é aquilo? Perguntaram as minhas companheiras meio assustadas. Eu respondi: não sei. Continuamos a nossa reza, sempre com os olhos fitos na dita figura, que assim que terminamos, desapareceu. Então veja os detalhes. O anjo aparecia no momento em que a Lúcia com a sua irmã e a sua amiga Maria Teresa começavam a rezar o terço. Mas ele aparecia de longe e ela só via só a figura. Não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Mas aí quando foi em 1916, a Lúcia fala que ela estava com Francisco e Jacinta cuidando do rebanho do pai, quando elas vão subindo de novo no mesmo lugar ali. E aí eles não estavam rezando, mas eles foram merendar. E alguns momentos em que eles estavam brincando, olha que interessante, que a delicadeza das mensagens de Fátima e como que o céu, né? O céu, ele é delicado nas coisas. Presta atenção. As crianças estavam brincando. E se tem algo poderoso que Fátima nos ensina, é a espiritualidade do cotidiano, do dia a dia. Pois Fátima está ensinando para nós que crianças brincando com coração puro foram visitadas pelo anjo da guarda de Portugal, pelo anjo poderoso que veio do céu, o arcanjo. Será? Será que era um anjo, um arcanjo, um principado? Quem é esse anjo? Porque não tinha espada, não tinha arma, não tinha cajado igual São Rafael tem, não tinha lírio igual São Miguel tem. E a Lúcia conta para nós, nas memórias, que esse anjo ele tinha a aparência de um menino de 15 anos. Olha só. Essa imagem aqui é a imagem do anjo Portugal. Esse aqui é a imagem porque ele vem sempre com a Eucaristia. Então veja, o anjo da paz. Quem aqui nessa live está precisando de paz na sua família, de paz no coração, de paz na sua mente? Quem aqui está precisando? Este anjo está dizendo que ele é a paz. Quando nós estamos em paz, o nosso coração se rejubila e a gente consegue fazer as coisas. Então, ele se apresenta como o anjo da paz. Veja como que ele se apresenta. Ele diz o seguinte para as crianças: não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, o imitávamos e repetimos as palavras que ele pronunciou. Este anjo aqui, ó. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Orai assim,
Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Esse anjo, toda vez que ele vai aparecer, ele repete isso. Ele vai dizer: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. E aí, a teologia tentou entender quem era este anjo, o anjo da paz. Tentou entender por que, historicamente, tinha se ouvido falar ou tinha se pensado algum anjo nesse sentido. Muito bem. Entendendo isso, fica mais fácil para que a gente possa mergulhar ainda neste mistério, né? Esse anjo que aparece para as criancinhas, ou o anjo da guarda do reino, ou o anjo de Portugal, ele traz uma grande e poderosa missão, mas não somente, mas também um segredo profundo. Muito bem. Acontece o seguinte: quando foram olhar as histórias, meus irmãos, presta atenção, quando foram olhar as histórias da fundação de Portugal, descobriram-se que mais ou menos Dom Manuel, o rei de Portugal, havia pedido ao padre Júlio II que instituísse a festa do anjo custódio do reino. Mas essa história, ela vai um pouco muito mais ainda a tempos remotos em Portugal, quando Dom Afonso Henriques, no ano de 1139, ele tem uma visão de Cristo e de seus anjos na batalha chamada Batalha de Ourique, que levou às vitórias, porque lembre-se que era o seguinte: Dom Afonso Henriques, ele era um nobre do norte de Portugal, no norte, que seria ali a Galícia, mas tudo aquilo que é Portugal hoje era dominado pelos muçulmanos, pelos mouros. E Dom Afonso Henriques, ele era sobrinho de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval era quem fundou a Ordem dos Templários. Olha que interessante. E um dia ele estava num mosteiro e ele rezando, ele recebeu uma aparição de um anjo poderoso que disse para ele: Henrique, reconquiste Portugal. E ele começou a vir do norte para o sul. Muito bem. Dito isso, Dom Afonso Henriques, então, numa batalha muito difícil, que são as batalhas do Ourique, ele tem uma visão muito forte, e desenrolou no Alentejo ali. E o contexto ali é que ele tinha lutado nas batalhas de São Mamed e travado uma luta muito forte contra um condado portucalense. E é justamente nessa batalha que se reúne em Coimbra ali, os portugueses, eles atravessaram o Rio Tejo e, gente, o Dom Afonso Henriques, ele estava em desvantagem. E aí ele vai avançar contra o exército muçulmano e ele percebe que o exército muçulmano é muito, mas muito, muito maior. De tal forma que acontece um milagre nessa batalha, aonde depois dessa batalha acontece uma intervenção divina. E aí fala-se que o soberano português, que é Dom Afonso, ele teve uma visão de Jesus Cristo rodeado dos anjos e da figura do anjo guardião de Portugal, ok? Do anjo guardião de Portugal. Eu vou pegar aqui
uma das imagens para você ver. Vou ver se eu consigo colocar para você, para que você consiga enxergar. Vamos ver aqui. Bem difícil de postar a imagem ultimamente aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Muito bom. Olha só. Vou colocar aqui perto, ó. Vou colocar bem no meio da tela. Olha aqui. Aqui é uma pintura do 15º século. Se você ver bem, vou ampliar um pouquinho mais. Você vê aqui Dom Afonso Henriques em oração pedindo a Deus. E aqui ele tem, e que nessa figura mostra a cruz de Jesus, os anjos em volta. E você está vendo que lá em cima tem um anjo maior do que os anjos pequeninos? Aquele anjo que está lá em cima é o anjo de Portugal. O anjo da guarda do reino de Portugal. E esse anjo, ele aparece no céu e é ele que fala, ele diz assim, ó: vai, mediante esse sinal, coragem, você lutará. E assim, e vai vencer. E de fato acontece. Porque aí teve a conquista da Extremadura, a conquista do Alentejo, a conquista do Algarve. E aí vai descendo, né? Todas essas realidades que depois vai ser chamado da lenda, mas não é lenda, porque ficou na história de Portugal, da Batalha de Ourique, onde Dom Afonso Henriques, ele lutará, não é? Em favor do seu povo, pedindo isso. E aí uma oração muito antiga que se rezava já aí, segundo algumas informações do 16º século, está no hino das vésperas do breviário português, é assim, ó: vinde anjos de Portugal, livrar a pátria e os portugueses de todo o mal. Depois, vinde anjos de Portugal, afastar da pátria a vós confiada os males espirituais, assim como tudo o que puder perturbar a paz dos portugueses. Do hino 2 das vésperas da festa dos Santos Anjos. De novo, ó: Deus eterno e onipotente, que designaste a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que pela intercessão e patrocínio do anjo de Portugal sejamos livres de todos os adversários, por nosso Senhor Jesus Cristo, das vésperas do dia do Santo Anjo da Guarda de Portugal. Então você tem aqui o quê? Que já se evocava no início, lá atrás, em Portugal, com Dom Afonso Henriques, a invocação desse anjo da paz, desse anjo. Então, o que se encontrou logo em seguida, depois desta realidade? Você, quando vai em Portugal, você vai encontrar, não é, muitas referências, por exemplo, como aqui, nesta imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo colocar a imagem, eu não sei porquê, mas tá bom. É sempre assim. Vamos ver se eu consigo colocar ela. Aqui. Agora acho que vai, vamos ver? Imagem. Não. Impressionante, gente. Quando é pra falar dos anjos, não vai. As coisas não andam. Eu não sei porquê. Mas o mal... aqui, consegui. Muito bem. Olha só. Essa imagem aqui está no Museu de Coimbra. Olha que interessante. Ela é antiga. Vou aqui pra vocês. Ela é antiga. E aqui você vê um anjo, tá vendo? Ele tá segurando? Ele tá segurando um escudo. Ele tá segurando o escudo onde tem o brasão de Portugal, tá vendo? Os 5 castelos. Portugal conseguiu, né? A marca também aí da ordem de Cristo. Essa é uma imagem do anjo da guarda de Portugal. Então, o que eu tô mostrando pra você? Eu tô mostrando já que existia
uma referência profunda a esse anjo, né? E aqui, quando nós olhamos para essa imagem, nós vamos vendo que já vai construindo. Esse anjo tem um escudo, ok? Ele está com um escudo na mão. Então, não é alguém, o anjo da guarda do reino, ele não é alguém que apareceu para os pastorinhos assim, do nada. Quando ele fala para os pastorinhos assim, ó, não temas, não tenham medo, pois eu sou o anjo da guarda, o vosso anjo da guarda, o anjo da paz. Os pastorinhos já estão entendendo quem ele é. Os pastorinhos já estão entendendo que ele é o anjo guardião de Portugal. E aí, meus irmãos, no ano de 1504, Dom Manuel e os bispos portugueses pediram ao Papa, presta atenção que é o nome do Papa, Papa Pio X, o mesmo Papa que excomungou Lutero, o mesmo Papa, São Pio X, foi um Papa que esteve muito, vamos dizer assim, muito presente, desculpa, né? O Papa Leão X. Esse Papa, ele excomungou Lutero, ele também fez grandes reformas na igreja, no pontificado dele. Grandes coisas aconteceram e nós estamos agora com o Papa Leão XIV. Mas foi o Papa Leão X que permitiu uma liturgia exclusiva para o anjo da guarda do reino. E aí, olha só, segundo a história, a celebração tradicional, Dom Manuel expediu alvará às câmaras municipais a determinar que essas festas em honra do nosso anjo da guarda fossem celebradas com maior solenidade. E na festa do Anjo de Portugal deveriam participar as autoridades e instituições das cidades e vilas, além de todo o povo. Essa celebração manteve o seu esplendor durante os séculos XVI, XVII e XVIII, em que Portugal também manteve o seu esplendor nas navegações, nas conquistas, nas guerras, né? E caiu em desuso por causa aí da realidade também da maçonaria que entrou. Mas em 1915 e 1916, quando Portugal estava passando por situações difíceis, em que o povo passava fome, mais de 70% da população era analfabeta, em que a Primeira Guerra Mundial tinha estourado, o anjo que foi invocado no início da fundação foi em Portugal, foi trazido por Deus de novo à pátria. E esse anjo, ele ensina a adoração, o crer em Deus, o amor a Deus e a esperança em Deus. 4 coisas. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. 4 coisas. 3 aqui. A realidade das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E aqui temos o quê? Nós temos a fé. Nós temos a adoração. Por que o anjo ensinou isso? Porque quando a nossa fé for pequena, quando a nossa esperança não existir mais, quando o amor não for suficiente, nós nos prostramos diante do Senhor para dizer que é Ele, que é só nele e não em outro nós conseguimos ter mais nada. E aí foram olhar e viram que as características deste anjo eram muito peculiares. As características desse anjo era algo impressionante. Olha aqui, vou postar para você. Olha essa aqui, essa imagem. O que você vê aqui? Você vê 2 anjos. Novo, esse aqui é um azulejo. Vou aqui para você ver. Você vê 2 anjos. Mas você percebe que o anjo da esquerda, e quem está falando aqui é o anjo da esquerda, com o escudo na mão.
apontando pro escudo e conversando com Dom Afonso Henrique. Veja. Amados, chegou à conclusão então que este anjo ó quem é. É o arcanjo Miguel. E Dom Afonso Henriques era devotíssimo de São Miguel Arcanjo. Ele consagrou a São Miguel Arcanjo o novo reino. E existem várias capelas espalhadas em Portugal com a oração do anjo. Então, assim, esse anjo aparece como uma criança, um menino. Para não assustar as crianças, né? Não aparece poderoso, cheio de indumentária, não. Ele aparece como ele é. Aquilo que eu sempre tento falar de São Miguel. Quem é São Miguel quando ele não está guerreando? O que ele faz? Ele está adorando. Porque quem como Deus? Escreve nos comentários aí, quem como Deus? Quem como Deus? O arcanjo Miguel, ele adora, combate, adorando. Então é importante nós conhecermos e entendermos porque esse anjo, assim como São Gabriel, foi enviado para preparar, não é? Para anunciar à Virgem Maria que o Filho de Deus iria nascer dela. Agora nós temos algo ainda mais interessante. O que nós temos? O arcanjo que lutou com aquela mulher, em nome daquela mulher, o arcanjo que esteve e combateu no Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida de sol, e que é o general de Nossa Senhora por excelência, vem preparar as crianças em algo muito forte e lindo, que é a adoração, o louvor, a bênção. Por isso é importante que nós possamos compreender que aqueles que têm o amor a São Miguel Arcanjo amam Nossa Senhora. E é isso que a gente aprende no nosso apostolado dos Santos Anjos. Se você ainda não é membro do apostolado, olha, esse aqui é o nosso sinal. Escapulário feito exclusivamente para os membros no Carmelo da Santíssima Trindade. E é por isso que eu também preparei o curso para você dos anjos na Bíblia, para que você conheça a realidade dos santos anjos, de saber quem são os anjos. De fato, os anjos de Deus protegem países, como por exemplo o nosso país. Se você não sabe, nós temos o anjo da guarda do Brasil, que é São Rafael Arcanjo. Então, portanto, eu quero dizer para você: prepara o teu coração. Deixa que o anjo da guarda do Brasil interceda por você, mas também esse anjo, o anjo da paz, que ensina os pastorinhos a escutar, a aprender a escutar o Imaculado Coração de Maria, né? Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Esse anjo que apareceu em Fátima, isso que eu quero dizer para você. Esse anjo que deu vitória para Dom Afonso Henriques. Esse anjo que livrou Portugal da guerra. Esse anjo que fez com que Portugal pudesse compreender que não é um povo sozinho. A Cintia está perguntando como você sabe que é São Rafael, guardião do Brasil.
Porque quando teve a proclamação da independência em 1822, um dia eu vou fazer uma live só sobre o anjo da guarda do Brasil. Os bispos até então invocaram o arcanjo Rafael para ser o anjo guardião do nosso país. Então tem até mesmo lá na Capela Velha, na Basílica Velha, lá em Aparecida, da Nossa Senhora Aparecida, você tem o lugar do anjo São Rafael do lado. Então, sim, seria São Rafael, o anjo da guarda. E eu creio muito, porque também um bispo chamado Dom Manuel, da Diocese da Luz, ele buscou muito fazer São Rafael como copadroeiro do Brasil. Mas isso é para um outro momento. Eu vou fazer para vocês uma imersão só sobre isso, sobre essa curiosidade do anjo da guarda do Brasil. Então, o nosso país é guardado por São Rafael. Por isso que é importante você conhecer os anjos. E para conhecer mais os anjos, você pode adquirir o curso Os Anjos na Bíblia. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? E para você que quer mais conhecer, de fato, ser membro, se consagrar aos anjos, conhecer os anjos, eu te convido a você se tornar membro do apostolado de São Rafael e Santos Anjos. E você vai descobrir algo poderoso. Primeiro porque tem as formações mensais comigo, do apostolado, mas também você vai conseguir descobrir, reconhecer a manifestação de Deus na tua vida, né? Então eu vou, de fato, penso, se vocês quiserem, vocês acham, de poder fazer com vocês algumas aulas só sobre os anjos. Talvez duas aulas aqui na internet, se vocês acharem que seria bom. Depois eu vou fazer uma enquete, vou colocar aqui no canal para vocês responderem. Mas eu só vou fazer essa live se você se comprometer a trazer pelo menos 5 pessoas. 5, ó. Tá bom? O Lequinho perguntou: é verdade que quando um casal recebe o matrimônio, se recebe um anjo do casal? Não. O anjo responsável do casal, da família, do casamento é o arcanjo São Rafael. Ok? Muito bem. Dito isso, eu quero hoje, nós vamos fazer uma oração diferente. Ok? Nós vamos rezar, não vamos rezar o terço, nós vamos rezar 10 vezes a oração que o anjo da paz ensinou. Mas para isso, nós iremos fazer diante do Santíssimo Sacramento. Ok? Então, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.